Fala galera, sejam bem-vindos à videoaula de instrumentação. O tema desta aula é medidas de força e torque. Os seguintes assuntos serão discutidos: medindo forças, células de carga e medindo torque. Há pelo menos 7 maneiras de como medir uma força desconhecida. A primeira consiste em balanceá-la contra a força gravitacional devido a uma massa conhecida, utilizando uma balança. Medir a aceleração de um corpo cuja massa é conhecida, balanceá-la contra uma força magnética conhecida, medindo a pressão resultante devido à aplicação dessa força sobre uma área conhecida, aplicando a força sobre um elemento elástico e medindo sua deformação, medindo a precessão em um giroscópio devido ao torque correspondente à força aplicada, medindo a mudança da frequência natural de oscilação de um fio tensionado pela força. O primeiro e o terceiro métodos são muito utilizados para a calibração de instrumentos. Na indústria, utiliza-se o método da força elástica por meio das células de carga. A célula de carga é um transdutor de força elástica de modo a converter força em um deslocamento. Considerando a seguinte modelagem, temos que a frequência natural é igual a raiz de Ks sobre m, onde Ks e m são a elasticidade e massa da célula, respectivamente. Já a sensibilidade do transdutor pode ser definida como o inverso do coeficiente elástico. Uma possível célula de carga é esta de compressão, no qual a força Fi é aplicada neste ponto e medida por estes extensômetros devido a pequenas deformações na célula. Note que os 4 extensômetros estão sobre o mesmo tipo de material. Assim, ficam sujeitos ao mesmo tipo de variação de temperatura. Portanto, a ponte fica insensível a este tipo de mudança. Acontece que, apesar do propósito da célula de carga seja o de medir força, os extensômetros são sensíveis às deformações e o coeficiente de elasticidade dos materiais são sensíveis à temperatura. Para compensar este efeito, são adicionados à ponte resistores sensíveis à temperatura, que irão contrapor o efeito causado pela sua variação. Outros resistores, não sensíveis à temperatura, podem ser adicionados ao circuito para ajustes de sensibilidade e impedância. Existem outros formatos de células de carga, cada uma com uma propriedade específica. Essa no formato de cantilever possui uma elasticidade maior e, por conta disso, uma maior sensibilidade. Porém, por conta de um menor Ks, possui uma frequência natural de oscilação menor. Nesta imagem, vemos possíveis usos para a célula de carga. Algumas das possíveis formas de se medir o torque de uma máquina se dá por absorção de potência mecânica e medição da torção dos eixos. Uma máquina muito conhecida em medir torque ou potência de máquinas rotativas é o dinamômetro. O eixo do mensurado é acoplado a uma carga mecânica variável responsável por retirar a energia da fonte mecânica. Quando a velocidade de rotação dos eixos passa a ser constante, significa que a somatória dos torques
é nula, ou seja, o torque do mensurado é igual ao torque da carga mecânica. Por meio de uma alavanca, cujo comprimento é conhecido, o torque é medido indiretamente pela força exercida na célula de carga. Uma outra forma de medir torque por meio da absorção da potência mecânica é o freio por atrito, ou freio de prone. A cinta é tensionada contra o eixo até que a leitura do tacômetro acuse uma velocidade constante. O torque do motor é equivalente ao raio do tambor multiplicado pela diferença da leitura dos dois dinamômetros. Vale ressaltar que a potência pode ser obtida multiplicando o valor do torque pela velocidade angular. O freio hidráulico tem o seu rotor conectado ao eixo da máquina, ao qual deseja-se medir o torque. Na medida que a máquina acelera o rotor, injeta-se água em bolsões no seu interior. Esta água choca-se com o estator, que tende a girar, porém é impedido pelo medidor de torque. Quanto maior o volume de água passando pelo rotor, maior o efeito do freio. Quando a velocidade de rotação for constante, faz-se a leitura no medidor de torque. O gerador de corrente contínua produz energia elétrica quando seu rotor recebe energia mecânica externa. Quanto maior a potência elétrica produzida, maior o torque necessário para girar o rotor. Assim, controlando-se a carga do gerador, é possível determinar o torque mecânico por meio desta equação, onde IA é a corrente de armadura. Uma outra forma de se medir o torque é pela medição da torção dos eixos. O do mensurando é conectado ao do instrumento de medição, o qual possui em sua extremidade 4 extensômetros dispostos de tal maneira a medir microdeformações causadas pela sua torção devido ao torque do eixo do mensurado. Olhando mais de perto a posição dos extensômetros, nota-se que R1 e R3 sofrem compressão e R2 e R4 sofrem tração, desequilibrando a ponte de Wheatstone. Esse desequilíbrio é proporcional à torção. Assim, é possível encontrar uma relação entre o torque do mensurando e a tensão lida pelo instrumento. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.